Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, está em debate, ou o debate está em curso, sobre a questão da criação de uma ferrovia ligando Salvador, a maior cidade do estado da Bahia, à Feira de Santana, a segunda maior cidade do território baiano. Bom, é uma proposta interessante que deve ser analisada do ponto de vista territorial a partir de várias dimensões, de várias questões. Pronto, é um projeto para o futuro, é um projeto, portanto é para o futuro. A gestão é o presente, planejamento é futuro. Então, portanto, as discussões sobre as proposições da construção de uma ferrovia ligando Salvador a Feira de Santana estão na dimensão do projeto, do planejamento, mas é um assunto extremamente importante para ser discutido no presente. É uma projeção para o futuro que deve se discutir no presente. Mas também deve-se ressaltar, se destacar, a questão das leituras do passado. Sim, a leitura crítica do passado. Não se deve analisar o presente a partir apenas do retrovisor, do que já passou. Aí seria uma visão passadista, exacerbada, que não ajudaria muito a se analisar criticamente a gestão do presente. Nesse pode também estar se pensando só no futuro, porque às vezes a grande verdade é que não se sabe nem que o futuro reserva. Mas os gestores públicos, a nível federal, estadual ou municipal, devem pensar passado, presente e futuro. Passado, o que deu certo e os erros do passado. Presente, o que está se fazendo, gestão. Futuro, o que se projeta, planejamento. É assim que se deve discutir essa questão da proposição da ferrovia. Então, começando pelo passado. Qual foi o erro? Um dos grandes erros do ponto de vista do sistema de transporte brasileiro. São vários, mas como o comentário aqui tem um tempo limitado, um dos grandes erros foi a desativação do transporte ferroviário no Brasil. Esse foi um erro brutal, porque as ferrovias são altamente relevantes em países de grande extensão territorial. A exemplo da Rússia, que é o país mais extenso do mundo. A exemplo da China, que é uma grande potência, tem áreas extensas com ferrovias importantes. É um outro país também grande, tanto do ponto de vista econômico, como gigante do ponto de vista territorial, a China. E no caso do Brasil, o Brasil é o maior país da América do Sul. É um país gigante. Os três maiores países do continente americano são Canadá, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo, é um país gigantesco, que simplesmente destruiu seu sistema ferroviário em vários pontos. Vários pontos. Por exemplo, transporte de passageiros no Brasil, em funcionamento, você só tem ligando a duas capitais importantes. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a Vitória, capital do Espírito Santo. O pouco que sobrou no Brasil é para transporte de cargas. Então é importante essa questão dessa discussão, dessa proposição de ferrovia ligando Salvador à Feira de Santana, porque aí vão entrar duas questões importantes, né? É, um, o transporte de passageiros por via ferroviária, que no Brasil, como se destacou, praticamente entrou em crise, notadamente a partir da década de 1960 para cá. E outra questão do transporte de cargas. Pode ter os dois, as duas dimensões. Mas o que muita gente não sabe é que já houve uma conexão ferroviária entre Salvador e Feira de Santana. O cidadão poderia pegar um trem e de trem de Salvador, de Feira de Santana até Salvador, ou de Salvador até Feira de Santana. Sim, até o início da década de 1960, anos 1960 por aí, você podia pegar um trem em Feira de Santana e ir até Conceição da Feira, e de Conceição da Feira o trem
Você poderia acessar Salvador através de uma ferrovia que passa por Santa Amaro, Candeias, Simões Filho, aquela parte ali de Mapela e subúrbio ferroviário, e chegava até a estação da Calçada em Salvador. De trem não tem mais, por quê? Primeiro, esse ramal, Construção da Feira de Santana, foi desativado já há muitos anos. E esse outro trecho citado, que você tem Candeias, Santa Amaro, Construção da Feira, Cachoeira, São Félix, e segue para Castro Alves, é só transporte de cargas. Esse trecho citado aí vai até o norte de Minas Gerais. Você corta aí a Bahia Brumado e Licínio Almeida, vai até o norte de Minas Gerais. Esse trecho só transporta cargas. Então, transporte de passageiros ferroviário, de passageiros na Bahia, até recentemente, só tinha um pedacinho mesmo, do tamanho, do jeito que a Bahia é gigante, né? Para o tamanho da Bahia, para o tamanho de Salvador, só tinha um trecho curto que ligava a estação da Calçada, Cidade Baixa, até o bairro de Paripe, que é um bairro muito populoso em Salvador. Até esse foi desativado. Salvador é uma grande e importante cidade brasileira que não tem conexão ferroviária. É um absurdo. Você não chega em Salvador, uma das grandes capitais nordestinas, Salvador. Você não chega a Salvador de trem. Você chega a Salvador por via rodoviária. E até o transporte por via marítima de passageiros é um transporte mais curto, que é o ferry-boat, Itaparica, Salvador. Mas tem essa questão do transporte ferroviário. Então é muito importante essa discussão. Segundo essa proposição, a ideia é você usar trens modernos e que se deslocariam de Salvador até Feira de Santana em cerca de 35 minutos. O que é um tempo bem interessante, né? Comparado com, por exemplo, um transporte rodoviário. Um ônibus de Salvador a Feira de Santana, que é em torno de 1h50, 1h45, 1h50, em torno de 2 horas, a depender do ônibus, nesse trajeto pela BR-324. Então, portanto, se trata de trens modernos e rápidos. Caso o projeto se concretize, serão trens modernos, trens, portanto, rápidos e dinâmicos. Diferente, por exemplo, do cenário atual. Porque no trecho do Recôncavo Baiano, há trens que passam. Claro que é uma área com relevo sinuoso, entre Cachoeira, São Félix, seguindo para Cruz das Almas e Castro Alves, há casas de trens que passam com uma velocidade bastante reduzida, porque são trens mais antigos, um trecho antigo, tem a questão do relevo, um conjunto de questões, mas você tem locomotivas que são mais antigas, que transportam cargas, né? No Brasil, no caso aí, não há trechos na Bahia de passageiros. Há, infelizmente, trechos que foram desativados. Por exemplo, Juazeiro na Bahia e do outro lado de São Francisco, Petrolina em Pernambuco, são duas áreas que têm uma produção intensa de frutas que se exporta para exportação. Então, imagine uma situação, né, que seria interessante, um trem sair carregado de Juazeiro e chegar até o porto de Salvador. Isso poderia acontecer no passado. No presente, não, porque o trecho de Juazeiro até Senhor do Bonfim já foi desativado. E Salvador, o trecho Simões Filho, Salvador, também foi desativado. O trem ele passa por Simões Filho e segue para Camaçari. Então, essa proposição da ferrovia Feira de Santana Salvador, ela coloca na mesa outras possibilidades. A retomada da diversidade dos modais de transporte no Brasil e a revalorização do transporte ferroviário para cargas e para passageiros, não só nesse trecho citado, Salvador Feira de Santana, como em outros trechos no gigante estado da Bahia. Saúde e paz, até a próxima.